É isso, simplesmente a segunda temporada inteira foi revelada agora. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a segunda temporada de Loki estreia entre junho e setembro de 2023 no Disney Plus. Mas já teve as filmagens encerradas e até alguns vazamentos bem interessantes de imagens de bastidores, que já nos entregam algumas coisas da história. Porém, junto com isso, outras informações da própria história do roteiro da série vêm caindo na internet por aí. Alguns que eu já reportei aqui no canal, que pareceram muito empolgantes, mas que parecem que foram desmentidos por uma nova onda de informações que dessa vez estão sendo confirmados. E, gente, é o roteiro da segunda temporada de Loki que tá no nosso colo agora. É Sylvie do futuro, é Kang, é... O que aconteceu naquele final da primeira temporada simplesmente já foi explicado pra gente. E óbvio que a gente precisa conversar sobre isso. Vale dizer que para essa segunda temporada de Loki, outros nomes se juntaram ao elenco da primeira temporada, como foi revelado na D23 desse ano. O ator Rafael Casal e Ke Huy Quan, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E agora, com essas informações, nós podemos ter descoberto quem eles vão interpretar. Vale dizer que a primeira temporada de Loki apresentou o conceito de multiverso da Marvel. Foi uma série extremamente importante, além de desenvolver o personagem de Loki para um novo patamar. Ele de fato se tornou um herói. E essa segunda temporada de Loki pode ser importantíssima para a saga do multiverso, não só por desenvolver mais esse conceito de multiverso, mas também por talvez desenvolver mais as questões de incursões, que podem ser muito importantes para a fase 5 e 6, e para a dinastia Kang, que é o próximo filme dos Vingadores chegando aí. Mas também pode ser uma temporada importantíssima para alçar o Loki como um personagem crucial até pro fim da saga do multiverso, que é essa nova era do universo cinematográfico da Marvel. Além de que também pode ser uma temporada importante para definir mais uma outra versão do vilão dessa saga, o Kang. Já que no final da primeira temporada, o Loki apareceu voltando para a AVT e notou que a AVT tinha sido alterada, estava diferente, pelo menos. Ninguém lembrava dele e tinha uma estátua do Kang bem no meio do lugar. Mas o que diachos vai acontecer nessa temporada, afinal de contas? Segundo a My Time to Shine Hello, que é uma informante que a gente já acompanha aqui há algum tempo, né, porque ela tem um histórico de acertar muitas informações de bastidores, o Esquadrão Supremo não vai estar na segunda temporada de Loki. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não tá entendendo nada, que história é essa? Esse lance do Esquadrão Supremo na segunda temporada de Loki é um dos antigos rumores sobre a segunda temporada da série. Só para dar um contexto, o Esquadrão Supremo nos quadrinhos é uma equipe da Marvel que já teve várias formações, mas que foi criada como um grupo oposto aos Vingadores, que era inspirado na Liga da Justiça, uma espécie de sátira, quando a tentativa de realizar um crossover entre as duas super equipes foi negada na época pelas editoras. Uma história bem engraçada que eu até já contei nos meus vídeos curtos aqui. Mas enfim, essa nova informação desmente os antigos rumores de que o Esquadrão Supremo estaria na segunda temporada e especificamente que o Esquadrão Supremo seria uma versão de super-heróis de uma realidade alternativa, né, de um universo alternativo que o Kang visitaria e que eles especificamente seriam uma super equipe que serviria ao Kang como uma espécie de capangas dele. Na época do rumor, inclusive, houve até uma especulação de que o Henry Cavill poderia aparecer como o Hyperion, que no caso seria o Superman dessa super equipe aí. Isso, lógico, não se confirmou. O Henry Cavill, inclusive, hoje parece pelo menos, né, firme e forte como Superman lá na Warner/DC. Mas, porém, contudo, todavia, embora esses rumores tenham sido desbancados, outros foram confirmados. São dos que nós vamos falar agora. A história da temporada 2 de Loki saiu pra gente, spoilers, tá?
se você não quer nenhum spoiler da segunda temporada de Loki, já faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, para fazer parte da família Loki. Adoraria ter você aqui com a gente. E aí você pode assistir os próximos vídeos, tá? Beleza? Aí você não pega os spoilers aqui, tá? Porque aqui provavelmente vai ter algum spoiler de Loki temporada 2. Você tá avisado. Essas informações supostamente vieram do Daniel RPK. Porém, é difícil nesse momento traçar diretamente a fonte para ele. O que é interessante, tá? É que se fossem só essas postagens aqui, não daria para pôr tanta fé. Mas tem informações que saíram depois que vão confirmando as coisas que são ditas aqui. É isso que é interessante. E é isso que a gente faz aqui. A gente liga os pontos, sabe? Conecta as coisas e a gente chega lá. Vambora. Bom, para começo de conversa, a primeira coisa que é reportada nessa história que vazou é que a atriz Kate Dickie entra para a segunda temporada como a principal vilã. E ela interpreta uma versão mais velha da Sylvie, tentando corrigir os seus erros. Isso é interessante, porque na temporada 1, a Sylvie, o que ela fez no final? Ela matou a variante do Kang, aquele que permanece. E com isso ela criou o multiverso, desfazendo o status quo que existia dentro da AVT. Portanto, será que essa versão mais velha da Sylvie consideraria um erro o multiverso e buscaria o retorno da tal linha do tempo sagrada? E o retorno da AVT como ela era antigamente? Seria de fato bizarro a Sylvie do futuro querendo se tornar uma ditadora do multiverso. E vale lembrar que aquele que permanece só conseguiu fazer isso porque ele conseguiu o controle do Alioth, que é aquela nuvem devoradora de realidades que apareceu no penúltimo episódio da primeira temporada. Então será que nessa segunda temporada essa versão mais velha da Sylvie também vai atrás dessa criatura multiversal? Enfim, continuando as informações, ela está usando agentes renegados da AVT para apagar novas linhas do tempo que apareceram depois da morte daquele que permanece. Ou seja, ela está de fato apagando universos. Não está descrito aqui nas informações, mas se eu já posso começar a teorizar, me segura, eu não consigo, tenho que começar a teorizar. Isso, talvez, possa começar a criar algumas incursões no multiverso, hein? Tipo, universos estão se apagando e isso pode começar a causar um caos, que vai gerar toda uma guerra multiversal aí, que vai gerar problemas para Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, enfim. Continuando. Loki e o resto da AVT quer parar ela, porque não querem que outras pessoas morram e precisam que as linhas do tempo sejam livres. Lógico, né? Eles querem salvar pessoas, mas é interessante ver esse status quo mudando. Agora a AVT quer que as pessoas sejam livres e antes queriam que as pessoas continuassem presas na linha do tempo sagrada. E aqui vem uma das grandes revelações. Sem Kang supervisionando a AVT. A AVT agora está por conta própria. O final da temporada 1 enganou todo mundo. Não há Kang na AVT. Nós descobrimos isso já no episódio 1 da segunda temporada. E voltamos para nossa típica agência. Mas, no momento, ninguém é responsável por eles. Isso, de fato, é uma grande pegadinha pra gente. Porque depois do final da primeira temporada, a nossa expectativa é que o Jonathan Majors, como uma versão alternativa de Kang, fosse o principal vilão da segunda temporada de Loki, ou pelo menos tivesse uma participação bem maior na série, o que aparentemente não vai acontecer. Pelo jeito, segundo essa história vazada aí, é a Sylvie que será a antagonista e o Kang terá um papel bem menor, porque continua aqui, isso vai ser melhor explicado, por que o Kang não tá comandando a AVT. Vambora. Loki, Mobius e outros agentes da AVT estão tentando impedir a Sylvie mais velha e os agentes renegados de apagar as linhas do tempo. Durante sua missão, Loki encontra Sylvie, que está se escondendo nos anos 70 e trabalha no McDonald's. Isso aqui já é uma informação que pode ser diretamente confirmada pelas imagens dos bastidores, que mostram Sylvie, Loki e Mobius em outros momentos nos anos 70. E especificamente nós temos imagens do Loki e da Sylvie em um McDonald's. Então assim, é verdade que essa descrição
pode ter sido inventada baseada nessas imagens de bastidores, mas de todo modo, a história parece se encaixar, sabe? Todos os Loki, exceto o clássico, vai retornar. E esse detalhe aqui é bem intrigante, porque como assim todos os Loki? Será que tá falando do presidente Loki? Foram muitos Loki aleatórios que apareceram na primeira temporada. Imagino que estejam se referindo às variantes principais, como por exemplo o Loki Jacaré, o Kid Loki, que lógico é o ator mais novo. Esse aí eu acho que com certeza retornaria para a segunda temporada. O romance de Loki e Sylvie continua e tem um papel central na história. Isso aí também era esperado, não é? E Kang tem um papel secundário. Mas agora, por que o Kang tem um papel secundário e isso vem a ser respondido só agora? O Mobius, que vemos no fim da temporada 1, que inclusive, né, vale lembrar, não reconheceu o Loki, ainda é o nosso Mobius. Loki, na verdade, voltou no tempo, quando a AVT apareceu pela primeira vez e aquele que permanece não estava se escondendo dos outros. Ele depois apagou todas as suas memórias e fez eles acreditarem nos Guardiões do Tempo. A mente de Loki oscila entre a AVT do passado e do presente, até Mobius levar ele até BO, interpretado por Ke Huy Quan. Ele é da AVT e está por trás da tecnologia. Ele vai criar um tipo de aparelho que vai permitir ao Loki totalmente voltar ao presente. Esse trecho aqui me deixou um pouquinho confuso, porque o Loki foi para o passado da AVT, mas então na AVT o tempo funciona diferente, porque assim, em Vingadores Ultimato foi explicado que viagem no tempo é basicamente viagem no multiverso, se você parar para pensar. Porque você vai viajar para o passado, mas se mudar alguma coisa no passado, você vai criar uma linha do tempo paralela. E pronto, virou um outro universo. Se o Loki viajou no tempo para o passado na AVT, qualquer coisa que ele mudar ali na AVT, ele vai criar uma AVT paralela. Uma AVT de uma realidade paralela. A não ser que a AVT esteja num lugar diferente, onde as leis da física funcionem de forma diferente dentro do universo cinematográfico da Marvel. Possível, é possível. Então assim, essa parte me pareceu um pouco confusa. Mas até a primeira temporada de Loki foi uma temporada de dar um pouco nó na cabeça. Então faz sentido que a segunda também dê alguns nós na nossa cabeça. Agora, a princípio, lendo tudo isso, a gente pode até desconfiar. Pô, isso aí pode ser falso, né? Talvez a gente não deva colocar tanta fé, mas é aí que vem as novas informações reforçando esses rumores. Primeiro, outros rumores, esses sim diretamente linkados ao Daniel RPK, indicando que o ator Rafael Casal estaria interpretando um personagem chamado X5. Esse sim seria um agente da AVT que teria escapado para os anos 70 na tentativa de se tornar uma estrela de cinema. E como eu disse, nós já temos imagens de bastidores de Loki temporada 2 que mostram eles nos anos 80. Inclusive algumas dessas imagens os mostram perto de um lugar que parece uma premiere de filme, que tem pôsteres inclusive de filmes do Kingo dos Eternos, que como a gente sabe se disfarça de uma dinastia de atores de Bollywood. Também, segundo esse mesmo informante, o Ke Huy Quan estaria interpretando um personagem chamado Ouroboros, apelidado de BO, que seria responsável pela área tecnológica da AVT, ou seja, exatamente o que foi dito antes. O que faria sentido com o visual que o personagem tinha no trailer que foi exibido na D23. Trailer esse que eu já fiz vídeo a respeito aqui no canal, hein? Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e assistir. Vale a pena demais. Também outra curiosidade é que Ouroboros, que é o nome completo dele, é um símbolo mostrando uma serpente mordendo a própria cauda, formando um círculo e representa a eternidade. Então, meio que o nome desse personagem pode indicar a vida dele, já que ele é o responsável pela tecnologia da AVT, ele pode ser um personagem que está ali preso naquele looping de estar recriando aquela tecnologia que vai fazer ele ficar preso naquele looping temporal da AVT, daquela agência de ficar controlando o multiverso e depois ficar se resetando e depois ficar, enfim, a gente vai descobrir na temporada, né? E agora o mais quente de tudo. Foi confirmado que a atriz Kate Dickie discretamente se juntou ao elenco da segunda temporada da série Loki no Disney+. Ela é famosa por ter interpretado a Lisa Arryn em Game of Thrones, e apesar dos detalhes da personagem dela ainda estarem sendo mantidos em segredo, fontes dizem que ela estaria interpretando sim uma vilã, e quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que o site Deadline.
site Deadline é extremamente confiável. Se ele reporta uma parada sobre cinema, tipo assim, a gente pode considerar oficial, sabe? É um site bastante confiável na indústria de Hollywood. Então, basicamente confirmando o rumor reportado. E ainda segundo o site The Illuminerd, outro site ainda não com tanta credibilidade quanto o Deadline, mas já com um histórico de acertar muitas informações, a Kate Dickie estaria sim interpretando uma versão mais velha da Sylvie, que seria de fato a vilã da série. Ou seja, tudo que foi reportado foi confirmado. Nós temos aqui no nosso colo a história da segunda temporada de Loki antes sequer do primeiro trailer oficial ter sido divulgado. Logo, logo nós vamos assistir ao primeiro trailer e vocês podem voltar a esse vídeo aqui para entender tudo que vai estar se passando lá, porque a gente já tá ligado da história da segunda temporada. A gente não sabe como é que tudo vai acabar, mas a gente tem uma boa ideia de pelo menos a primeira metade desse negócio aí. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos teorizar, vamos trocar uma ideia. Tô achando bem interessante, viu? Pode sair muita coisa boa daqui, muita coisa de dar nó na cabeça, que nem a primeira temporada, isso que foi bom. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.